Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso, até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos. O pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com esse evangelho de hoje, que está em Lucas 12, do versículo 49 até o 53, eu posso iniciar essa homilia dizendo o que Jesus muitas vezes disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você ouviu bem o que nosso Senhor falou? É importante notar no evangelho de hoje que Jesus está dizendo que está se aproximando o momento da morte dele. Ele está para morrer, ele vai ser entregue porque os homens vão pegar. Vai ser entregue por Judas Iscariotes, que era um dos discípulos e se tornou um traidor, ou melhor, era um dos apóstolos, né? E se tornou um grande traidor. Entrega Jesus por 30 moedas de prata. E aí, o Sinédrio, formado por aquelas autoridades religiosas, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, os sacerdotes, até um grupo político ali dos herodianos, que eles acabam julgando Jesus e condenando-o de forma injusta. Mas Jesus está falando aqui, diante deste momento que está aproximando da morte dele, aí Jesus está dizendo: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso, devo receber o batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Jesus vai trazer o Espírito Santo, que vai nos abrasar para uma conversão, para uma mudança de vida. Mas isso acontecerá após o batismo. Esse batismo que ele está falando é o batismo de sangue, no momento que ele é crucificado e ali ele nos salva. E aí Jesus está dizendo o seguinte, que tudo isso vai causar um grande problema na humanidade. Por isso que ele está dizendo: vocês estão pensando que eu vim trazer paz, eu vim trazer foi divisão, porque essa conversão, ela acaba realmente causando um divisor de águas. Então, para você entender melhor, os pagãos, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que são escravos do pecado, como está dizendo hoje também na primeira leitura da carta aos Romanos de 6, de 19 a 23, que fala aqui justamente daqueles que são escravos do pecado, que viviam longe da justiça divina. Então agora ele está fazendo essa recomendação, que já não é para vivermos mais como escravos, mas como livres, livres em Deus, em nosso Senhor, livres do pecado. Então aqueles que vivem no paganismo, eles vão começar a ficar, sabe com o quê? Com raiva daqueles que se convertem. Não sei se você já viveu isso. De repente,
você viveu uma vida errada e de repente você se encontrou com nosso Senhor e agora você está vivendo uma vida santa. E aqueles amigos, os amigos da bagunça, os amigos do pecado, das orgias, da bebedeira, eles começaram a olhar você de forma diferente. E, por ter olhado você de forma diferente, isso causou uma divisão. Eles agora não querem mais saber de andar com você. Porque agora você só pensa nas coisas de Deus, você só quer ser santo, você não faz mais aquelas porcarias, aquelas divisões, aquelas coisas erradas que eles faziam. Então isso causa uma divisão. Aí, e veja interessante que Jesus está dizendo que essa divisão ela vai acontecer também dentro de casa. Aí ele começa a mostrar que três numa família, né? Daqui em diante, a partir do momento que acontece a mudança, então daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, tá vendo? Vamos dizer assim, 2 levando uma vida santa e as outras 3 levando uma vida errada. Esses que estão levando uma vida santa mudaram de vida, que só querem saber de nosso Senhor, e os outros 3, numa vida de perdição, se divide, não quer mais saber de andar com essas 2 pessoas. E aí ele vai agora, Jesus vai mostrando de forma mais prática. O filho vai ficar contra o pai, mas vai acontecer também o pai ficar contra o filho. A mãe vai ficar contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra vai ficar contra a nora e a nora contra a sogra. Aí eu digo, o primo vai ficar contra o primo e a prima vai ficar contra o primo e assim por diante. Aí o vizinho que vivia na bagunça, agora o de cá não quer mais viver, aí o vizinho se divide e aí vai haver realmente uma separação. Aqueles que caminharão para o céu e aqueles que caminharão para o inferno. Eu pergunto para você, dentro desta divisão, você está do lado de Jesus ou está do lado do diabo? Qual dos dois lados você está? Eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa que ela tinha entrado nessa questão de mudar de sexo. Era uma mulher, ela acabou percebendo interiormente que ela sentia desejo por mulheres e não por homens. E aí ela cortou o cabelo. E nessa de cortar o cabelo, porque ela era uma mulher assim muito feminina, muito bonita. Isso é uma entrevista que ela estava dando. Aí ela mudou o corpo dela, colocou todos aqueles hormônios e mudou totalmente. A mulher se transformou, ela virou um homem. É incrível a transformação. Aí, claro, né? Ela se transformando, todos aqueles que faziam parte desse grupo acolheu ela e aquela coisa toda. Então, ela agora era uma mulher, né? Mas quando se olhava, era um homem que estava ali. Esses chamados trans, né? Transsexuais. E ela começou a levar essa vida. Só que no decorrer do tempo, ela começou a perceber que ela estava passando por um vazio muito grande. E ela começou a ouvir pregações e tudo.
E nessa de ela ouvir as pregações, a palavra de Deus foi entrando no coração dela, é o que ela conta. E quando a palavra de Deus entrou no coração dela, ela viu que ela estava errada. Ela disse: eu não posso viver mais dessa forma. E aí ela desfez tudo. E aí agora causou divisão. Todas aquelas pessoas que estavam vivendo nesta situação de mudança de sexo e tudo, caíram contra ela. Está vendo a divisão que Jesus está falando no Evangelho de hoje? E ela voltou para a igreja, voltou a viver uma vida com Deus e encontrou pessoas que puderam ajudá-la. Aí ela desfez tudo novamente. Imagine, ela tinha um corpo de mulher, transformou o corpo no corpo de homem. Depois ela desfez tudo e se transformou, graças a Deus, num corpo de mulher. Mas isso causou uma divisão, uma briga. E aquelas pessoas que vivem isso não queriam saber mais dela. E começou a dizer que isso era uma perseguição. E começou a dizer que Deus ama eles do mesmo jeito. Aquelas coisas todas que se fala. Mas a mulher é firme. Ela dizendo: não, essa vida eu não quero levar. E ela dizia: eu sou mulher, eu não sou homem. Eu sou mulher. Porque ali na Sagrada Escritura está dito muito bem claro, né? Que Deus nos fez homem e mulher, e também ela não iria ficar tendo aquele tipo de prática que lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 23, Deus fala que um homem não pode deitar com outro homem e uma mulher não pode deitar com uma outra mulher. E hoje ela diz que ela está numa vida santa e ela quer viver essa vida de santidade. Mas isso causou um grande problema. É a divisão. E aí nós podemos aplicar, eu trouxe esse exemplo, né? Que está aí na internet, as pessoas é só procurar que vai encontrar. Mas essa divisão que vai causando aqueles rapazes, aquelas mulheres, rapazes e moças que viviam no mundo das drogas. Aí tinha os companheiros do mundo das drogas. Teve um encontro com o nosso Senhor. Pronto. Os amigos das drogas agora não quer saber mais, causou divisão. Tá vendo a divisão como é que é? É essa divisão que Jesus está falando, não é que ele veio dividir as pessoas por dividir. Ele está dizendo o seguinte, que a partir do momento que as pessoas têm um encontro pessoal com ele, elas largam o pecado, como a primeira leitura está dizendo. Eram escravas do pecado. E aí, diante do encontro com o nosso Senhor, a pessoa larga. Só que ela quer trazer os outros, mas os outros não querem. Lembremos lá no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, quando fala da conversão de Mateus. Mateus que fazia parte do grupo dos cobradores de impostos, que cobravam os impostos acima do que era pedido. Então, quando Jesus passa por ele, Jesus chama: segue-me. Então ali diz que Mateus largou tudo e passou a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. É o que foi que Mateus fez. Chamou todos os amigos dele da roubalheira. Chamou todos os amigos da roubalheira. Fez uma festa. Convidou Jesus para que Jesus pudesse falar também a respeito da salvação, da vida eterna. É assim que Mateus fez. Aquele desejo de querer ver os amigos dele da vida de pecado também numa vida santa.
Está compreendendo como é que é a coisa? Só que muitas vezes o que acontece é o seguinte: aqueles que estão vivendo no mundo das orgias, no mundo do pecado, da roubalheira e tudo mais, que não quer saber de Deus, na hora que eles veem que aquele amigo dele que vivia fazendo as mesmas coisas se converte, em vez de eles se alegrarem, eles ficam com raiva e se dividem. É essa divisão que Jesus está se referindo no Evangelho de hoje. Eu pergunto para você: você é aquele que vivia neste mundo de pecado, neste mundo sem Deus, e agora você mudou de vida e os chamados amigos, entre aspas, agora não quer saber mais de você, isso está causando tristeza, e você está agora na dúvida, achando que deveria voltar para estar com seus amigos, e você está nessa, eu vou abandonar Deus para estar com os meus amigos. Me desculpa, você vai abandonar Jesus para viver com seus amigos no pecado? Não me diga que você está no processo de regredir na vida espiritual. Então, por causa dos seus amigos, você vai abandonar a salvação que Deus te deu. Não faça isso. Eu sei que é sofrido. É sofrido porque agora esses amigos não querem mais saber de você, porque causou realmente uma divisão. Mas agora está na hora de você formar os novos amigos, já que eles não querem, você vai formar novos amigos, os amigos que estão caminhando com você, pessoas que participam da missa, que vivem da Eucaristia, que estão fugindo do pecado. Você vai formar agora novos amigos, mas você não vai abandonar Jesus Cristo para ficar com seus amigos, para você se perder. E aí toda aquela obra de salvação que Jesus realizou na tua vida, você vai abandonar por causa dos seus amigos? Não faça isso. Agora, o que você pode fazer para com essas pessoas que estão com o coração endurecido? E aqui eu falei amigos, mas pode ser o seu pai que não quer saber de Deus, ou sua mãe. Ou o inverso, né? Você que é pai, é o seu filho que não quer, ou sua filha que não quer. Você mãe também. Então, o que fazer agora? Primeiramente, perseverança sua. Perseverar em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa divisão que aconteceu, ela é natural, ela é normal, é o que Jesus está dizendo. Então, persevere você. Segundo, comece a rezar pelos outros. Não tem outra coisa a fazer senão rezar. Então agora faça penitência, jejuns, na intenção de que essas pessoas possam abrir o coração como você abriu. É como eu acabei de contar a história dessa mulher, né, que mudou de sexo, depois, graças a Deus, ela voltou de novo. Isso é fruto de oração de muitas pessoas. E quando ela estava naquele vazio, porque isso leva a um vazio muito grande. Ela começou a ouvir as pregações, começou a ler a palavra de Deus, e ela foi percebendo que a vida que ela estava levando era uma vida errada. Isso foi fruto de muitas orações que alguém fez, que muitas pessoas fizeram, ali numa oração do texto, no momento que está participando de uma missa, aí oferece pela conversão dos pecadores, e aí o fruto aconteceu. Rezar, para que eles não se percam. Mas o mais importante também é dizer que agora você entrou no caminho da salvação. Você já não é mais escravo do pecado, já não é dominado mais por Satanás. Você agora é de nosso Senhor. Parabéns pela sua mudança. Mesmo que isso tenha causado muita tristeza no seu coração por causa do abandono, mas o Senhor Jesus está contigo
Continue firme, persevere no caminho e reze pelos outros. Mas é essa divisão que Jesus está dizendo que ele veio causar. Você está dizendo, você entendeu? É uma santa divisão, meus irmãos. É uma santa divisão. Por isso que Jesus está dizendo que ele agora vai receber um batismo. E ele diz como estou ansioso para que isto aconteça. Ou seja, ele está querendo passar por esse batismo de sangue, morrendo na cruz, dando a vida por nós, pela salvação. Ele está ansioso para nos salvar. Agora que vai acontecer divisões, vai acontecer. Mas se você é aquele que mudou, continue firme. Mas se você ainda é aquele que não mudou, pelo amor de Deus, mude, porque nós precisamos um dia todos nos encontrar no céu. No inferno jamais. Eu não quero me encontrar no inferno com você, não. Eu quero me encontrar com você no céu. No céu, no céu. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Nós não somos escravos do pecado.